Bem-vindos à nossa casa. Sempre ficamos felizes com a presença de todos. Hoje nós vamos falar sobre herança. E nós sabemos que se visitarmos os fóruns das cidades por aí, nós vamos encontrar muitos confrontos judiciais aí entre famílias, né? Porque nós ainda somos muito apegados à matéria. E nós vamos falar também sobre eutanásia, né? O que vem a ser a eutanásia? É o ato de induzir a morte de um paciente terminal, com o objetivo de amenizar o seu sofrimento. Então nós vamos ver um fato aqui que vai ocorrer. Então nós vimos no capítulo 29 que André se encontra na Câmara de Retificação, na condição de enfermeiro, acompanhando Narcisa e outros companheiros na ajuda, no socorro de irmãos em necessidade. Hoje nós vamos ver um assunto em família. Nós vamos ver, é uma coisa assim, é uma experiência muito interessante a todos nós que estamos aqui para a gente ver o drama. É um casal com 5 filhos, sendo 3 filhas e 2 filhos. E uma, que é a Paulina, que já possuía um coração enobrecido, né? Ela faleceu e ela vai tentar reunir a sua família. Então a gente vai ver o que vai ocorrer. Mas eu gostaria de falar um pouco sobre a providência divina, porque nós passamos a nossa vida toda amealhando bens e nós esquecemos realmente de coisas bem naturais, né? Porque assim dizia Davi, o rei Davi, né? Ele dizia assim que o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Já naquela época, ele falava sobre a providência divina, que Deus sempre estará nos auxiliando, porque Ele é nosso Pai e nós somos seus filhos. Então Ele não nos abandonará. E, seguindo um pouco à frente, nós vamos ver Jesus. Jesus dizendo assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Jesus também nos fala sobre a providência divina, para não nos preocuparmos com o amanhã, e sim, primeiro com o reino de Deus e a sua justiça, que o restante nos será acrescentado. Eu acho que todos nós aqui já passamos por grandes dificuldades e já tivemos provas da providência divina. Naquele momento exato, alguém aparece nos auxiliando e nos tirando daquele momento desagradável que nós passamos. Então, não é condenável possuir bens materiais. É muito importante estudarmos, desenvolver cada vez mais as nossas profissões, ter, enfim, o talento necessário para vivermos dignamente em nossa sociedade. Importante também é ter uma educação financeira. Isso hoje está muito comum se falar nessa educação financeira, saber administrar os nossos bens, saber valorizar a moeda. É muito importante. Como também conhecer o valor de um sorriso, ter amigos, ter fraterno e buscar outros valores que nos conduzam à espiritualidade. Então nós temos que ser do mundo sem ser do mundo. Devemos fugir da avareza e de sentimentos menos dignos. E nada é mais poderoso que a oração e a fé para nos afastar desses males. Porque quem tem fé e ora, ele consegue se comunicar
com o plano superior e com certeza será ajudado. Nós precisamos aprender a trocar o ódio pelo conhecimento. É muito importante. Porque quem tem conhecimento, jamais ele vai conseguir arraigar o ódio do seu coração. Nós vamos ver aqui nessa lição, por isso que eu estou falando desses sentimentos, o que ele nos causa. E Emmanuel diz assim: ressentimento é sempre um veneno sutil, gerando desequilíbrio e enfermidade. Né? Então, as nossas enfermidades, na maioria, nós já sabemos que estudamos Espiritismo, que elas são geradas, geralmente, por não sabermos controlar os nossos pensamentos. Então, vamos lá. Ainda não voltar a mim da profunda surpresa, quando Salústio se aproximou, informando Narcisa. Nossa irmã Paulina deseja ver o pai, enfermo no pavilhão 5. Antes de atender, julguei razoável consultá-la, porque o doente continua em crise muito aguda. Mostrando gestos de bondade que lhe eram característicos, Narcisa acentuou: mande-a entrar sem demora. Ela tem permissão da ministra, visto estar consagrando o tempo disponível em tarefa de reconciliação dos familiares. Então ela tinha uma atividade dentro da comunidade Nosso Lar e fora, nesses tempos nessas horas que ela possuía, ela se dedicava para tentar integrar a família. Você verá que filha dedicada. Não decorrera 1 minuto e Paulina estava diante de nós, esbelta e linda. Angelical beleza, mas os olhos denunciavam extrema preocupação. E papai, minha amiga? Um pouco melhor, esclareceu a enfermeira. No entanto, ainda acusa desequilíbrios fortes. É lamentável, retrucou a jovem. Nem ele, nem os outros cedem no estado mental a que se recolheram. Sempre o mesmo ódio e a mesma displicência. Narcisa nos convidou a acompanhá-la e minutos após tinha diante de mim um velho de fisionomia desagradável. Procurei, contudo, vencer as vibrações inferiores que me dominaram, a fim de observar, acima do sofredor, o irmão espiritual. Olha que coisa linda. Apliquei a lição a mim mesmo. Como teria chegado, por minha vez, ao Ministério do Auxílio? Deveria ser horrível o meu semblante de desesperado. Quando examinamos a desventura de alguém, lembrando as próprias deficiências, há sempre asilo para o amor fraterno no coração. O velho enfermo não teve uma palavra de ternura para a filha, que o saudou carinhosa. Através do olhar, que evidenciava aspereza e revolta, semelhava-se a uma fera humana enjaulada. Papai, o senhor sente-se melhor? Perguntou com extremo carinho filial. Ai, ai, gritou o doente em voz estentórica. Não posso esquecer o infame. Não posso descansar o pensamento. Ainda o vejo a meu lado, ministrando-me o veneno mortal. Não diga isso, papai, pediu a moça delicadamente. Lembre-se que Edelberto entrou em nossa casa como filho enviado por Deus. Meu filho, gritou o infeliz. Nunca, nunca. É criminoso sem perdão, filho do inferno. Ouçamos, papai, a lição de Jesus que recomenda nos amemos uns aos outros. Atravessamos experiências consanguíneas na terra para adquirir o verdadeiro amor espiritual. Fantástico. Aliás, é indispensável reconhecer que só existe um Pai realmente eterno, que é Deus. Mas o Senhor da vida nos permite a paternidade ou a maternidade no mundo, a fim de aprendermos a fraternidade sem mácula.
Olha que coisa fantástica, as uniões, né? O fato de ser um pai e uma mãe, o que vai nos irmanando, né? Nossos lares terrestres são cadinhos de purificação dos sentimentos, ou templos de união sublime, a caminho da solidariedade universal. Somos todos uma só família na criação, sob a bênção providencial de um Pai único. Ouvindo-lhe a voz muito meiga, o doente se pôs a chorar convulsionamente. Perdoe, Edelberto, papai. Procure sentir nele não o filho leviano, mas o irmão necessitado de esclarecimento. Estive em nossa casa ainda hoje, lá observando extremas perturbações. Daqui, deste leito, o Senhor envolve todos os nossos influídos de amargura e incompreensão, e eles lhe fazem o mesmo por idêntico modo. Comecem a observar a força do pensamento. Esse Senhor, ele estava pensando exatamente nos fatos que ocorreram com ele, e o pensamento dele atingia a todos os familiares. E os familiares agiam da mesma forma, né? O pensamento em vibrações sutis alcança o alvo por mais distante que esteja. Quando emitimos pensamentos bons ou pensamentos menos felizes, nós conseguimos atingir as pessoas. Por isso nós vamos ver aqui, nós temos problemas de obsessão. Quem estudou o livro dos Espíritos ou acompanha nas nossas quintas-feiras, verá que nós temos aí as obsessões de encarnado para desencarnado, como de desencarnado para encarnado, e de encarnado para encarnado. Nós vamos ver aqui que essa família ela está num conflito que eles ficam constantemente vibrando negativamente, pensando no dinheiro, na fortuna e o que fazer, que um contamina a vida do outro. E isso provavelmente gerará doenças graves dentro do corpo perispiritual e físico deles. A permuta de ódio e desentendimento causa ruína e sofrimento nas almas. Mamãe recolheu-se faz alguns dias ao hospício, ralada de angústia. Olha o drama. Amália e Cacilda entraram em luta judicial com Edelberto e Agenor, em virtude dos grandes patrimônios materiais que o Senhor ajuntou nas esferas da carne. Um quadro terrível, cujas sombras poderiam diminuir se a sua mente vigorosa não estivesse mergulhada em propósitos de vingança. E ele mudasse a condição vibratória dele, poderia já a ter um início de modificações dentro desse lar, dentro dessa casa, com todos esses fluidos que aí nós vamos ver. Aqui, vemos-lo em estado grave. Na terra, mamãe louca e os filhos perturbados, odiando-se entre si. Em meio de tantas mentes desequilibradas, uma fortuna de 1.500.000 cruzeiros. Eu não sei avaliar esse dinheiro porque esse livro foi escrito em 1944, né? Mas devia ser uma boa grana. E que vale isso se não há um átomo de felicidade para ninguém? Nem sempre sabemos interpretar o que seja benefício no capítulo da riqueza transitória. Se o Senhor assegurasse o futuro dos nossos, garantindo-lhes a tranquilidade moral e o trabalho honesto, seu esforço teria de valiosa providência. Mas às vezes, papai, costumamos amealhar o dinheiro por espírito de vaidade e ambição. São raros os que se preocupam em ajuntar conhecimentos nobres, qualidade de tolerância, luzes de humildade, bênçãos de compreensão. Quer dizer,
O esposo e a esposa tiveram uma vida toda em busca de bens materiais e eles não tiveram um tempo sequer para dedicar aos seus filhos, para informar ele das coisas espirituais, das lógicas, né? Da fraternidade familiar, do amor que os irmãos geralmente possuem, né? Que é uma coisa muito gostosa, uma família, né? Os irmãos se entrelaçando, conversando, convivendo. Isso é maravilhoso. São raros, então, os que se preocupam em ajuntar conhecimentos nobres, qualidade de tolerância, luzes de humildade e bênçãos de compreensão. Impomos a outrem os nossos caprichos. Afastamo-nos dos serviços do Pai e esquecemos a lapidação do nosso espírito. Todos arruinaram belas possibilidades espirituais, distraídos pelo dinheiro fácil e apegados à ideia da herança. Maldito Edelberto, filho criminoso e ingrato, matou-me sem piedade, quando ainda necessitava regular as minhas disposições testamentárias. Malvado. Por isso que a gente fala sobre a eutanásia. O Livro dos Espíritos diz que nos últimos momentos de nossas vidas, nós podemos tomar ainda algumas atitudes que podem beneficiar o nosso espírito, né? Então, a eutanásia, ela é liberada em alguns países, mas aqui no Brasil, não. E nós espíritas somos contrários à eutanásia. Quem quiser mais informações sobre a eutanásia, o Livro dos Espíritos tem um capítulo que fala totalmente sobre isso. Cale-se, papai. Tenha compaixão de seu filho. Perdoe e esqueça. O velho, porém, continuou a praguejar em voz alta. A jovem preparava-se para discutir, mas Narcisa endereçou-lhe significativo olhar, chamando Salúcio para socorrer o doente em crise. As duas amigas trocaram confidências, ainda por alguns minutos, despedindo-se, Paulina a evidenciar muita generosidade nas frases gentis, mas muita tristeza no olhar afogado em justa preocupação. Os casos de herança, em regra, são extremamente complicados. Com raras exceções, acarretam enorme peso a legadores e legatários. Nesse caso, porém, vemos não só isso, mas também a eutanásia. A ambição do dinheiro criou em toda a família de Paulina esquisitices e desavenças. O pobre rapaz desejava de fato apressar o desenlace, por questões de ordem financeira. E aí temos agora a imprevidência e o resultado, o ódio e a moléstia. Deus criou seres e céus, mas nós costumamos transformar-nos em espíritos diabólicos, criando nossos infernos individuais. E aqui termina, eu me preocupei muito em fazer a leitura, porque eu achei que essa leitura ela é muito edificante, ela é rica de ensinamentos, e a gente, puxa vida, eu acho que isso serve para todos nós, né? Para a gente fazer uma análise, como eu eduquei meus filhos, como eu estou educando meus filhos, como eu cuido dos meus bens materiais, né? Então, André Luiz nos leva muito a essa reflexão. Mas não termina, não. A semana que vem nós vamos ver se tem vampiro no plano espiritual. Eu quero que a Néia explique isso aí para todo mundo, né? Então, nós vamos ver uma outra lição maravilhosa que a gente vai ver o que acontece no plano espiritual. Agradeço a vocês pela atenção. Vamos, então, nos ligar nos mentores. Jesus disse: pedi, obtereis, buscai e achareis. Vamos nos concentrar e pedir para que Jesus nos abençoe e atenda às nossas necessidades. Muito obrigado. Antes de mais nada, né, agradecer vocês pela presença também, né, dessa noite aqui.
E eu queria comentar um pouquinho dessa apresentação de hoje, para a gente ver o quanto é complicado, né? Essa questão material, a pessoa ficar muito apegada aos bens materiais e esquecer um pouco da parte espiritual. Você vê que toda a família aí estava desequilibrada, né? A única era a menina lá que estava no plano espiritual, ela estava já com uma certa evolução, tentando consertar toda a família, mas as duas irmãs aqui brigando com os dois irmãos por causa da herança. E um outro agravante, a obsessão. O pai lá no plano espiritual, né, com a mentalidade que ele estava, com a força mental dele, ele estava desestruturando toda a família, ao ponto da esposa ter ido para o hospício. Então veja o quanto é agravante, né, essa briga toda, todo esse clima, todo esse pensamento atingia ele no plano espiritual e o pensamento dele atingindo aqui no plano espiritual também, né? Não deixa de ser uma obsessão também, mas é aquela história, né? Tem uma história do Dr. Bezerra de Menezes. Uma médium, ela queria fazer o desencarne, ela já estava no ponto de fazer o desencarne, mas ela não queria ajuda de ninguém, ela queria fazer sozinho o desencarne do espírito dela. E uma hora o Dr. Bezerra falou para ela assim: o importante é você ir e não olhar para trás. O que é não olhar para trás? É você não ficar com as coisas que ficaram aqui. Às vezes a gente leva uma mágoa, leva um ressentimento de alguém, esse ressentimento vai e prende a gente, acaba a gente ficando preso com o nosso plano aqui terreno ainda, né? Que é basicamente o que aconteceu, né? O pai ficou com tanta raiva do filho lá que acabou envenenando ele pela eutanásia, né? E acabou ficando nessa situação. E tem uma outra situação que está no livro Ação e Reação. Tem um rapaz lá que chama Silas, mas ele era um dos auxiliares lá, né? Ele estava auxiliando o André Luiz, ele já estava num trabalho bem evoluído lá. O que aconteceu com ele? Ele se formou médico, a mãe dele que havia desencarnado e o pai casou com uma outra moça mais nova. E ele, de olho na herança do pai, o que ele fez? Ele fez de tudo, pegou o primo da moça, lá um ex-namorado da moça, para poder armar uma situação que o pai visse e achando que a moça estava traindo ele. Bom, por fim o pai acabou envenenando a moça, ela morreu, e ele de desgosto, né? O pai morreu de desgosto. Depois o Silas também, né? Foi viajar, ficou fora da casa, mas também não teve condições mais de ficar, né? Por causa da situação que ele causou. Bom, ele desencarnado no plano espiritual, ele estava assim auxiliando e trabalhando bem com o pessoal, né? Orientando o André Luiz, a equipe deles lá. Só que ele tinha um problema, ele tinha que voltar e se acertar com essa moça. E ele não conseguia encontrar a moça de jeito nenhum no plano espiritual. Ele não conseguia encontrá-la para poder combinar de voltarem, né? Para ele poder se redimir, expiar essa falta que ele cometeu. E assim, o plano espiritual, o pessoal lá sabia até onde ela estava, mas não falavam para ele. Ele mesmo tinha que encontrar ela. Seria uma luta que ele teria que ter para poder encontrar ela e acabar voltando, né? E no final do livro ele acaba encontrando ela depois, né? Para poder voltar. Então, para a gente ver o quanto que isso é traumático para a gente, para depois, né? Por isso que a gente tem que, quando a gente ir embora, o que vale é a consciência tranquila, né? Não precisamos olhar para trás, não ficou pendência nenhuma, é ir em paz mesmo, né? É isso que a gente tem que trabalhar. E deixar na nossa família, como o Roberto falou, né, um exemplo muito grande aqui para a criação de família, ensinar um pouco da parte espiritual, né, ainda mais nos dias de hoje, é tão difícil, né, é complicado, a luta pelo material é muito grande, a gente está num planeta de provas e expiações, a gente precisa do material, o que a gente não pode fazer é pôr o material acima de qualquer coisa, né, o espiritual tem que estar acima de qualquer coisa, né. Então, igual Jesus falou, né? Faz só que tudo isso que o demais, né? Procura o reino de Deus, que todo o resto será acrescentado. Então, é mais ou menos por aí, né? Então, a lição de hoje que a gente teve aí do André Luiz é exatamente isso, para a gente se voltar um pouco mais para a área espiritual aqui e nem tanto para a área material, que a gente crie valores espirituais, né? Na nossa família, em nós mesmos, para a gente, quando for, a gente estar em paz conosco mesmo, tá bom? Então, boa noite, vamos em paz, que Jesus nos acompanhe. Obrigado.